Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa. Semana tá voando, hein? Semana tá voando. Essa primeira semana de janeiro, ó, passou num piscar de olhos. Mas vamos aqui seguir os nossos trabalhos, né? Vamos falar sobre a rodada de ontem da NBA, né? Ontem tivemos uma rodada cheia, né? Foram 12 jogos, se eu não me engano foram 12 jogos, então tem muita coisa pra gente falar, teve muito jogo bom, teve jogo decidido na prorrogação, tivemos jogo com 2 prorrogações, inclusive, então não vou nem perder muito tempo, só vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, e vamos lá, ó, começando aqui, rapaziada, com a vitória do Cleveland Cavaliers para cima do Washington Wizards, né? O Cavs venceu por 140-101, né? O primeiro quarto foi até equilibrado, né? Tivemos um primeiro quarto até equilibrado. Só o primeiro tempo em si foi um primeiro tempo equilibrado. Só que na volta do intervalo, meu amigo, não teve jeito, né? O Cavaliers amassou o Wizards no segundo tempo, meteu 73 pontos e garantiu a sua 19ª vitória. Já o Wizards sofreu sua 27ª derrota. Tivemos muitos destaques no time do Cavaliers. Donovan Mitchell meteu 22 pontos, jogou bem. Max Strus brilhou com 6 bolas de 3 convertidas. Jarrett Allen conseguiu um duplo-duplo de 17 pontos e 19 rebotes e ainda distribuiu 7 assistências e deu 2 tocos. Jarrett Allen vive um momento muito bom na temporada, devemos falar mais sobre o Jarrett Allen. E o Caris LeVert, né, teve uma ótima entrega, 21 pontos para ele. Atlanta Hawks e Oklahoma City Thunder. Aqui foi o jogão, hein? Aqui foi o jogão, Atlanta venceu por 141-138, mas quase que o Hawks tomou a virada, hein? Quase que o Hawks entregou, né? O Atlanta chegou a abrir 21 pontos de vantagem nesse jogo, só que o Oklahoma conseguiu buscar, hein? O Oklahoma buscou ali o prejuízo, né? Mesmo vindo de um back-to-back duro contra o Boston Celtics, o Thunder teve um baita de um poder de reação, o Shai jogou muito bem, só que no fim o Hawks se segurou e, né, garantiu a sua 14ª vitória. Já o Thunder sofreu sua 10ª derrota. Destaques do Atlanta, Trae Young e Jalen Johnson, né? Os dois jogaram super bem. O Trae Young terminou a noite com 24 pontos e 11 assistências, mais uma ótima atuação do Trae. E o Jalen Johnson terminou com 28 pontos, 7 rebotes e ele foi responsável por 11 dos últimos 20 pontos que o Hawks marcou no quarto período, cara. Então ele foi muito importante para impedir a entregada, né? Ele foi muito importante, ótimo jogo do Jalen Johnson. Pelo lado do Thunder, o destaque vai para o Shai, né? O Shai com 33 pontos, 13 rebotes e 8 assistências, quase conseguiu liderar uma virada histórica do Oklahoma, mas acabou não acontecendo, né? E o Thunder encerra a sua sequência de 5 vitórias seguidas. Mas segue bem, né? Segue muito bem na temporada, tá ali colado no Minnesota. Perdeu, mas, né? Era um jogo que dava pra perder. O Thunder jogou muito jogo difícil, vinha de back-to-back, tava cansado, então dá pra passar um paninho aqui pro Oklahoma. E outra, né, velho? Quase virou um jogo de 21 pontos, pô. Isso tem que ser exaltado. Vamos lá, seguindo. Falando agora sobre Indiana e Milwaukee Bucks. De novo, as duas equipes se enfrentaram. Foi a 5ª vez na temporada que Bucks e Pacers se enfrentaram. E pela 4ª vez, o Indiana bateu o Milwaukee Bucks. 142-130. Mais uma vitória do Pacers. E eu acho que já dá pra dizer que o Bucks é meio que freguês do Pacers nessa temporada, né? Considerando, né, a história inteira das duas equipes,
O Bucks provavelmente não é freguês do Pacers, mas nessa temporada tá sendo freguês. Tá sendo freguês. O Pacers sabe muito bem como ganhar do Bucks. A verdade é essa. Vamos lá, contar aqui a história do jogo pra vocês. O jogo começou bem quente, né? Até porque, né, as duas equipes criaram ali uma rivalidade, né? Então, o jogo começou quente, bem pegado. Só que com o Haliburton jogando muito bem, o Indiana fechou o primeiro quarto vencendo por 33-31. No segundo quarto, o Bucks foi melhor, né? O Bucks colocou uma parcial de 38-33 e foi pro intervalo vencendo por 3 pontos, só que na volta do intervalo, o Indiana massacrou, né? O Pacers teve um terceiro quarto simplesmente espetacular. O Haliburton, assim, deu show no terceiro quarto, O Pacers meteu um sonoro 47-29 no terceiro quarto e foi pro quarto período vencendo por 113-98. E aí, no último quarto, mesmo com o Giannis jogando muito bem, o Pacers segurou a liderança e garantiu a sua 19ª vitória na temporada e a sua 4ª vitória contra o Milwaukee Bucks. Já o Bucks, né, sofreu sua 10ª derrota e das 10, 4 foram contra o nosso querido Indiana Pacers. E é importante salientar que no meio dessas 4 derrotas, teve a eliminação na Copa da NBA. Então, assim, o Bucks é freguês do Pacers na temporada, gente. Não tem pra onde correr. É freguês. E o Haliburton, nessa temporada, é pai do Milwaukee Bucks. Pode ser um pai temporário, mas até o momento, o Haliburton é papai do Bucks. Ontem, mais uma grande atuação. 31 pontos e 12 assistências pro Haliburton. Ele chegou ao seu 25º duplo-duplo na temporada, velho. 25º. Haliburton tá jogando muito. Pelo lado do Bucks, o destaque vai pro Giannis, né, que foi o cara que tentou, né, acabar com a freguesia, mas mesmo com 26 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, não deu para o grego e não deu para o Milwaukee Bucks. Falando agora sobre Houston Rockets e Brooklyn Nets, né? O Houston recebeu o Brooklyn em casa e não teve muita dificuldade para vencer por 112-101, né? O Brooklyn teve mais uma noite lamentável, né? De novo, o Brooklyn jogou muito mal e sofreu a sua 20ª derrota na temporada. E assim, cara, o momento do Brooklyn é horroroso, cara. O Brooklyn perdeu 10 dos últimos 12 jogos. E as únicas vitórias que o time teve nesse período foram contra o Pistons. Mikal Bridges e Cam Thomas totalmente quebrados. É impressionante como os dois estão jogando mal. Jack Valg não tem alternativa, não tem solução. Noite após noite, ele segue cometendo erros, segue tomando decisões ruins na rotação. Cordinha tá no pescoço do Jack Valg. E, assim, cara, momento terrível do Brooklyn. Terrível, a menos que uma grande troca aconteça. Eu não sei o que dá pra esperar desse Brooklyn, não, cara. Porque o basquete apresentado pelo time nesses últimos jogos é, assim, feio demais, tá? Feio demais. Já o Houston, vitória protocolar, 17ª vitória do Houston na temporada. O time teve um terceiro quarto muito forte, né? 38-25 ali no terceiro quarto, realmente amassou. Alperen Sengun se tornou o primeiro pivô do Houston Rockets com mais de 5 jogos de 30 pontos em uma temporada, desde Dwight Howard, né? Desde Dwight Howard. Um pivô do Houston não tinha, né, mais de 5 jogos de 30 pontos numa temporada. Ontem foram 30 pontos com 8 rebotes e 3 roubos de bola. Sengun tá jogando muito bem. E um cara que eu acho que merece destaque nesse time do Houston é o Cam Whitmore, né, um novato. Ele tem recebido mais oportunidades nos últimos jogos, né, nos últimos 4 jogos. Ele teve 14 minutos de média e tem 11,5 pontos de média,
com 61% de aproveitamento nos arremessos, cara. O Cam Whitmore é um cara que merece mais atenção, que merece mais oportunidades. Ontem, por exemplo, em 17 minutos foram 11 pontos, cara. 11 pontos e um bom desempenho defensivo. Então, Cam Whitmore é um jogador que pode sim ter mais minutos nessa rotação do Ime Udoka. E o Brooklyn, lamentável, né? Eu acho que a palavra que define o que é o Brooklyn Nets nesses últimos jogos é lamentável. Triste situação do Brooklyn. Toronto Raptors e Memphis, né? O Toronto fez um grande jogo contra o Memphis Grizzlies, principalmente o primeiro tempo, né? Mesmo jogando fora, o Toronto conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem de 14 pontos e mesmo tomando uma pressão danada no quarto período, Toronto se segurou e garantiu a sua 14ª vitória e a segunda vitória desde a chegada de RJ Barrett e Immanuel Quickley. Inclusive, os dois ontem jogaram super bem, né? O Quickley, 26 pontos e o RJ Barrett, 14. Fora os dois, vale o destaque para o Scottie Barnes, que entregou 20 pontos e 8 assistências. Pelo lado do Memphis, que sofreu sua 23ª derrota, destaque vai para o Moran e para o JJJ, né? O Ja Morant terminou a noite com 28 pontos, 8 rebotes e 9 assistências, mais um ótimo jogo do Ja Morant. E o JJJ terminou com 24 pontos e 4 blocos, mas acabou não sendo suficiente para evitar essa derrota dentro de casa, né? O Memphis realmente não tem colocado medo nos adversários jogando em casa, né? Quero até pegar aqui o número, mas nessa temporada o desempenho do Memphis em casa é grotesco. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, em casa, pô, velho, o Memphis ganhou 3 jogos só. Dos 16 que disputou em casa, o Memphis ganhou só 3. Ou, lamentável, hein? Lamentável. Não quero banalizar a palavra lamentável, porque eu acho que ela tem que ser usada só para falar sobre o Brooklyn, mas o desempenho do Memphis em casa, né, é tão ruim quanto o desempenho do Brooklyn em todos os outros jogos, né, pelo menos desses jogos recentes, né, o Memphis bem mal jogando em casa. Seguindo aqui, né, parar de falar mal do Brooklyn, porque senão eu vou acabar sendo taxado de hater do Brooklyn Nets, coisa que eu não sou. Eu fico muito triste com a situação do Brooklyn, muito triste mesmo. Mas eu acho que é importante criticar pra, né, não tapar o sol com a peneira. É importante o torcedor do Brooklyn também entender que o momento do time é horroroso. E é importante o torcedor do Memphis também entender que o momento do time em casa é tão horroroso quanto o momento do Brooklyn. Vamos lá! Falando sobre Pelicans e Minnesota. Grande vitória do Pelicans, hein? Jogando fora de casa, o Pelicans venceu o Minnesota por 117-106. Foi um jogo muito forte do Pelicans e um jogo muito dominante do nosso querido Zion Williamson, né? O Zion ontem destruiu 27 pontos, 4 rebotes, 6 assistências. Grande jogo do Zion e muito graças a ele, o Pelicans conquistou sua 21ª vitória na temporada, foi a 9ª nos últimos 12 jogos. O momento do Pelicans é realmente muito bom, 4 vitórias seguidas, tá? 4 vitórias seguidas, Pelicans realmente voando. Já o Minnesota passa por um momento meio que de oscilação, né? Tem perdido alguns jogos aí que não estava perdendo antes, né? Ontem chamou muita atenção, né, cara? Né, o desempenho fraco do ataque do Minnesota. Minnesota, principalmente jogando em casa, costuma ser um time bem mais agressivo, né? Costuma ser um time bem mais produtivo no ataque. E não foi o que vimos ontem, apenas 106 pontos marcados. Né? Marcou, né, mais de 25 pontos em apenas um quarto na partida, que foi no quarto período, quando tentou ali buscar, né, a reação. Então, momentos distintos, né? O Minnesota segue líder, segue sendo o time de melhor campanha no Oeste, mas aos poucos, essa gordura que o Minnesota acumulou tá acabando, né? Oklahoma tá quase ali, Denver, o Clippers aí tá em ascensão, então
é bom o Minnesota voltar a jogar o que estava jogando antes, porque se seguir nessa pegada, logo logo vai perder a liderança da conferência. Talvez até o próprio Pelicans pode passar, né? O Pelicans está voando baixo. E pouca gente está olhando para o Pelicans, hein? Temos que falar mais sobre o New Orleans Pelicans. Seguindo aqui, hora de falar sobre New York Knicks e Chicago Bulls. O Knicks recebeu o Chicago Bulls. E, cara, que vitória, hein? 116-100. Né? O Chicago até foi bem no primeiro tempo, né? Foi pro intervalo vencendo por 4 pontos. Só que no segundo tempo, o Knicks jogou muita bola, né? O Knicks meteu um 65-45 no segundo tempo. E aí, eu preciso enaltecer Jalen Brunson, Isaiah Hartenstein e principalmente o Julius Randle. O Julius Randle, nesse segundo tempo, foi fantástico. 23 pontos pro Randle. Jogou muito. Jogou muito. Pra mim, o Randle foi, assim, de longe, o melhor jogador do Knicks ontem. Terminou o jogo com 35 pontos e foi muito por conta dele, junto, obviamente, com o Brunson, com o Hartenstein e com o próprio Anunoby, né, que teve mais um bom jogo defensivo. Foi muito por conta dele e desses outros caras que o Knicks venceu o seu 19º jogo na temporada e fez o Bulls sofrer sua 21ª derrota. Julius Randle terminou com 35 pontos, né? O Randle, inclusive, cara, assim, eu não consigo me lembrar qual foi o último jogo ruim do Randle. Não consigo me lembrar. Qual foi a última vez que o Randle jogou mal? Jogou mal. Eu não me lembro, cara. Eu não me lembro. Ele tá aí numa pegada muito boa, já faz o quê? Mais de um mês. Mais de um mês que ele tá numa pegada excelente, cara. O Randle tem jogado bem e é um cara que hoje imune a críticas. Imune a críticas. Jalen Brunson, mais um jogo onde vimos um Jalen Brunson passando muito bem a bola, 31 pontos e 13 assistências. Hartenstein terminou com 10 pontos, 20 rebotes e 5 blocos. Foi a primeira vez desde 2002 que um jogador do Knicks conseguiu ter esses números. E o Anunoby, mais uma partida defensiva muito boa dele. Terminou com um plus-minus de mais 35, cara. OG começando muito bem a sua trajetória com a camisa do Knicks. Pelo lado do Bulls, vale o destaque para DeMar DeRozan e Coby White, né? Os dois que estão carregando o Bulls aí já faz um tempo. Jogaram muito bem ontem. DeRozan terminou com 28 pontos e o Coby White terminou com 26 pontos, 8 assistências e 6 bolas de 3. Falando agora sobre Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers. Não tem nem muito o que falar aqui. O Dallas amassou o Blazers por 126-97. O Dallas precisou de apenas 3 quartos para resolver o jogo. E aí o destaque vai para Luka e Kyrie, né? Os dois ontem destruíram. Luka meteu 41 pontos, Kyrie meteu 29. Os dois foram responsáveis por 70 dos 126 pontos que o Dallas marcou. E em apenas 3 quartos, né? O que torna esses números dos dois ainda mais impressionantes. 20ª vitória do Dallas na temporada, 24ª derrota do Portland Trail Blazers. Clippers e Phoenix Suns, né? O Clippers encarou o Phoenix Suns e se aproveitando da ausência do Kevin Durant, né? O Durant de novo não jogou, né? Por conta de um problema, se eu não me engano, na coxa. É na coxa ou na panturrilha? Mas eu acho que é na coxa. Acho que é na coxa. Né? Tá com problema aí, pelo segundo jogo seguido não jogou. E o Clippers se aproveitou da ausência dele e venceu bem por 131-122, né? O Clippers começou o jogo botando uma puta de uma pressão no Phoenix Suns, né? O Paul George teve um primeiro quarto excelente. O Clippers chegou a abrir 17 pontos de vantagem no primeiro quarto, mas fechou vencendo por 35-20. No segundo quarto, o domínio do Clippers seguiu, né? O Clippers teve um aproveitamento muito bom nos arremessos, teve uma seleção de arremessos muito boa. E foi pro intervalo vencendo por 16, só que chegou a abrir 23 no meio do... Né, 23 não, perdão, olha. Tô me adiantando, né? O Clippers abriu 23 no terceiro quarto. No segundo quarto, o Clippers dominou, mas foi pro intervalo vencendo por 70-51. Perdão, me confundi aqui
nas minhas anotações. Acontece também, né? Acontece também, todo mundo erra. Vamos lá, agora sim, no terceiro quarto, Clippers fechou vencendo por 16 e chegou a abrir 23 no meio do terceiro quarto, né? O Clippers dominou, o Phoenix não teve resposta. Só no quarto período que o Phoenix foi ali esboçar uma reação, o Phoenix chegou a cortar para 8, faltando ali uns 5 minutos para terminar. Só que o Clippers fechou muito bem o jogo e garantiu a sua 21ª vitória na temporada e a 14ª nos últimos 17 jogos, que é um número interessante, que mostra o quão bom é esse Clippers, jogando completo, com todo mundo ali, com Kawhi, Paul George, James Harden. O Clippers não sabe o que é perder desde novembro. Desde novembro, o Clippers não sabe o que é perder, jogando com todo mundo completo. Impressionante, né? Impressionante. Com Kawhi, em dezembro, o Clippers ganhou os 9 jogos. Ganhou os 9 jogos quando o Kawhi esteve em quadra. Só foi perder quando o Kawhi lesionou. Meu amigo, é um baita do starting five. E o Big Three encaixou. Encaixou. Nessa altura do campeonato, já dá pra cravar que o Big Three adaptou muito bem. Ontem, 33 pontos pro Paul George, 30 pro Kawhi e 22 pontos e 11 assistências pro James Harden. Tá bom pra você? Sim, jogou muito. E o Phoenix Suns, em contrapartida, ontem ficou muito claro que para esse Phoenix brigar com a nata do oeste, do leste, precisa ter todo mundo disponível. Se um cara do Phoenix, se um titular não jogar, o Phoenix já não consegue brigar, velho, porque é um time extremamente dependente dos seus titulares, cara. Principalmente ali do Big Three. Tá, só uma correção, desculpa, tá? Jogando completo, o Clippers não perde desde dezembro. Desculpa, tá? Não perde desde dezembro. Desde o dia 1º de dezembro, o Clippers não sabe o que é perder jogando com todo mundo completo, com todo mundo disponível, tá? Jogando com Kawhi, Paul George e James Harden. Não desde novembro, desde dezembro. Tá bom? Desculpa, exagerei. Desculpa. Bom, seguindo, que eu tava falando sobre o Phoenix, né? O Phoenix deixou muito claro que pra brigar precisa ter todo mundo saudável, cara. É um elenco curto, né? É um time que não tem muitas opções ali pra repor ausências, então se o Phoenix quiser brigar mesmo, tem que torcer pra ninguém lesionar. Tem que torcer pro Big Three, principalmente, ficar saudável o máximo de tempo possível. Mas, infelizmente, não é o que tá acontecendo, né? Bradley Beal vive lesionando, Durant agora tá lesionando também. Quem tá passando impune é o Booker, mas no começo da temporada ele também lesionou, então sofrendo. É um time que sofre quando perde alguém. Bom, vamos seguir falando sobre os 2 jogos que foram resolvidos na prorrogação, começando com Utah Jazz e Detroit Pistons. Esse aqui foi um jogo maluco, né, que terminou com vitória do Utah Jazz por 154-148, né, um jogo, né, foi muito equilibrado ali no primeiro tempo, né, as duas equipes passaram dos 65 pontos marcados, o Detroit foi pro intervalo vencendo, mas por apenas 2 pontos, né, então dá até para dizer que rolou ali um empate técnico. No terceiro quarto, o Detroit abriu 5, né, muito graças ao bom desempenho do Bogdanovic ali no perímetro, só que no quarto período, o Utah Jazz conseguiu se recuperar, o Jazz chegou a abrir 3 pontos, faltando 4 segundos, depois de uma bolaça ali do Lauri Markkanen, só que na última posse, né, no estouro ali do relógio, o Alec Burks matou uma bolaça e o jogo foi para prorrogação. E na prorrogação, quem brilhou foi Jordan Clarkson e também o Colin Sexton, né? Os dois tiveram um ótimo volume na prorrogação, a defesa do Jazz também fez um bom trabalho e Utah garantiu a sua 16ª vitória na temporada, sua 9ª nos últimos 12 jogos, hein? 9ª nos últimos 12 jogos. Utah Jazz tá jogando muito e ninguém tá vendo. Ninguém tá de olho no Jazz, os caras estão a 3 vitórias da zona de play-in.
Olho no Utah Jazz. Olho no Utah Jazz. Ontem jogou muito bem. Jordan Clarkson, 36 pontos. Lauri Markkanen, 31. O elenco de apoio também foi bem. Grande jogo do Jazz. Pelo lado do Pistons, né? Apesar de um bom jogo, ótimo jogo inclusive, a vitória não veio, né? Derrota de número 31 do Pistons na temporada. Bogdanovic foi quem mais jogou, né? 36 pontos e 8 bolas de 3. Mas acabou, né? Que não foi o suficiente, mas foi um baita de um espetáculo, né? Quem assistiu esse jogo, com certeza não se arrependeu. E o outro jogo que foi resolvido na prorrogação foi Kings e Orlando Magic. Só que esse aqui, cara, teve duas prorrogações. E no fim, quem venceu foi o Sacramento Kings por 138-135. Vamos lá. Mesmo bem desfalcado, né, o Orlando conseguiu ser bem eficiente durante todo o jogo, né? No primeiro quarto, por exemplo, o Magic teve um aproveitamento de 61,1% nos arremessos, né? Venceu o primeiro quarto por 30-27, só que o Magic acabou tendo uma grande baixa no primeiro quarto, que foi o Wagner, né? O Wagner acabou torcendo o tornozelo, teve que sair do jogo, e aí o time ficou na mão do Paulo Banchero, que jogou bem, né? Jogou muito bem, mas com certeza se o Wagner não tivesse lesionado, a história do jogo poderia ter sido diferente. No segundo quarto, né, já com o Paolo sendo o grande, né, nome do time, o Orlando até foi bem, né, o Banchero marcou 13 pontos, só que o Kings, cara, teve um volume de jogo muito forte, né, o Kings chegou a colocar uma run de 20-6 no segundo quarto e foi pro intervalo vencendo por 12 pontos. Né, o Kings foi pro intervalo vencendo por 12, e não é que o Orlando foi mal, só que o Kings foi muito bem. Já no terceiro quarto, o Kings teve uma queda considerável, né, no seu volume de jogo, né, o Kings foi bem menos eficiente no terceiro quarto do que foi no segundo quarto. Já o Orlando seguiu consistente, né, matou 7 bolas de 3 e cortou a diferença para 2, só que chegou até a empatar o jogo. E aí, no comecinho do quarto período, o Magic colocou uma run de 14-5 e abriu 7. Né? Depois dessa run de 14-5, abriu 7 pontos. O Kings retomou a vantagem depois de uma run de 9-0. E aí o jogo virou uma trocação. Né? As duas equipes ficaram ali trocando cestas. Faltando 15 segundos, o Banchero colocou o Magic na frente. Só que na última posse ali, o Malik Monk acertou uma bandeja linda e levou o jogo para a primeira prorrogação. Na primeira prorrogação, o jogo foi bem pegado. O Banchero marcou todos os 9 pontos do Magic na prorrogação. Banchero jogou muito bem e, faltando 1 segundo, ele conseguiu ali uma bandeja que levou o jogo para a segunda prorrogação. Porém, e aí não tem como não falar disso, né? Essa última bandeja aí do Banchero, faltando 1 segundo, ela só aconteceu por conta de um erro grosseiro da arbitragem. Grosseiro. No lance anterior à bandeja do Banchero, tô até mostrando o lance aí pra vocês. O Banchero claramente perdeu o controle da bola, a bola saiu, e essa bola era para ter sido dada pro Kings. Só que a arbitragem inventou que alguém do Kings tocou na bola e deu a posse pro Magic. E aí foi por conta dessa posse que o Banchero teve a oportunidade de acertar a bandeja e forçou a segunda prorrogação. A arbitragem errou feio nesse lance. Se a bola vai pro Kings, que era para ser, a bola era para ser do Kings, o jogo teria acabado com vitória do Kings. Porque o Kings, com 1 segundo, não ia perder o jogo. Não é possível que o Kings ia cometer um turnover bizarro. Então, essa bandeja do Banchero, ela só aconteceu porque a arbitragem foi, assim, horrível. Horrível, horrível. A sorte da arbitragem é que o Kings ganhou o jogo ali na segunda prorrogação. Por conta ali de um bom trabalho defensivo no minuto final. Se o Kings perde o jogo, nossa, o que estaríamos falando sobre esse erro hoje é brincadeira. Já estamos falando com o Kings ganhando o jogo, imagina se tivesse perdido.
Então, esse erro da arbitragem poderia ter sido decisivo para o resultado. Não foi porque o Kings ganhou. Mas assim, feio, viu? Feio. Um dos erros mais grotescos que tivemos nessa temporada. Sem a menor sombra de dúvidas. Mas no fim, Kings ganhou 138-135. 20ª vitória do Kings na temporada. E 15ª derrota do Orlando Magic. Destaques do Kings: Malik Monk e Domantas Sabonis. Malik Monk terminou o jogo com 37 pontos e 9 assistências. Jogou muito bem. E o Domantas Sabonis terminou com triple-double de 22 pontos, 23 rebotes e 12 assistências. Triple-double com 20-20, hein? Que isso, hein, Domantas Sabonis? Pelo lado do Orlando, o destaque vai para o Paolo Banchero, né, gente? Carregando o time. Ele terminou com 43 pontos, foi o seu career high. E juntando o quarto período e as 2 prorrogações, ele teve 23 pontos marcados nesse período. Grande jogo do Banchero e grande jogo no geral, cara. Foi uma partida realmente muito boa. Infelizmente, né, teve aí esse erro da arbitragem, mas acabou que não comprometeu no resultado, né, porque o Kings venceu apesar, né, desse erro bizarro. E para fechar o vídeo, meus amigos, eu vou só aqui dar uma passada pelo péssimo jogo que tivemos entre Miami Heat e Los Angeles Lakers, cara. Esse aqui foi tranquilamente um dos piores jogos que eu vi na temporada, né? Miami venceu por 110-96, mas foi um jogo horrível, cara. Horrível. Assim, quem assistiu esse jogo, cara, foi um guerreiro, porque foi um jogo que começou tarde, começou meia-noite, e, cara, foi horrível. Nível técnico péssimo. Miami venceu porque foi menos pior do que o Lakers. Né? Fazendo justiça, o quarto período do Miami foi bom. Foi agradável. Agora, o resto do jogo, tanto do Miami como do Lakers, muito ruim. Claro, né, que os desfalques tiveram influência nisso. O Miami estava todo desfalcado. O Caleb Martin, Jimmy Butler não jogou. O Lakers não teve DeAndre Russell, não teve Hashimura, não teve Gabe Vincent. Mas dava pra gente ter visto um basquete melhor, principalmente por parte do Lakers, que teve LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves. O Lakers jogava em casa, então principalmente o Lakers poderia ter mostrado mais, mas não mostrou e sofreu sua 18ª derrota na temporada. O Lakers agora tem campanha negativa, 17-18. Já o Miami venceu seu 20º jogo, campanha 20-14 para o Miami Heat. Né? Os grandes destaques do Miami: Tyler Herro, de novo, passou dos 20 pontos. Kevin Love conseguiu um duplo-duplo vindo do banco. Jovic e Jaime Jaquez Jr. jogaram super bem, né? O Jovic teve 15 pontos e o Jaime Jaquez teve 16. Destaque negativo do Heat foi o Adebayo, né? O Adebayo jogou bem mal, foi engolido pelo Anthony Davis, que foi o melhor jogador do Lakers na partida, né? O AD meteu 29 pontos, 18 rebotes, 6 assistências e 5 blocos, cara. Foi um dos melhores jogos do Anthony Davis na temporada. Mas, por ter um desempenho coletivo horrível, né, o Lakers acabou desperdiçando essa grande atuação do Anthony Davis. E, na minha opinião, eu até falei sobre isso no pós-jogo que eu publiquei, por isso que eu não vou me estender muito nesse jogo, porque eu já publiquei a análise dele. Como eu falei lá, e repito aqui, depois desse jogo, o Darvin Ham tem que ser demitido. Eu acho que esse jogo aqui foi a gota d'água, velho. Inaceitável o basquete horrendo que o Lakers praticou ontem. Bizarro, cara, bizarro. Jogou muito mal e pra mim Darvin Ham tem que rodar. É isso. Esses foram os jogos que rolaram ontem, né? Vídeo longo, vocês adoram, né? Quando tem um resumo longo assim, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande pros seus amigos, que é muito importante. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada e usando esse link você consegue todos esses benefícios e ainda ajuda o canal. Então, se você quiser assinar o League Pass, use esse link que aí todo mundo sai ganhando, tá bom? É isso, gente. Tamo junto, grande abraço, nos vemos mais tarde com mais conteúdo e tchau, tchau.